Olá, boa tarde. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live. Seja bem-vindo. Hoje vamos falar aí um pouquinho sobre relacionamentos. Boa tarde. Muito bom, sejam todos bem-vindos. Vou dar só um minutinho para as pessoas irem entrando. Hoje vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Hoje nós temos uma convidada muito especial que vai trazer aí um pouquinho aí do conhecimento dela. Enquanto isso, gente, encaminha essa live aí para as pessoas. Vamos praticar a abundância. Ontem na live eu falei muito dessa questão da abundância, da gente ajudar. Então, se você acha que essa live fazer sentido para alguém, compartilha ela. Vou dar só mais um minutinho, que as pessoas podem entrar, para a gente já dar início. Enquanto isso, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje é um tema que nós vamos falar sobre relacionamento. E quando a gente fala sobre relacionamento, obrigado. Quando a gente fala sobre relacionamento, a gente fala sobre relacionamento no geral. Relacionamento com pai e mãe, relacionamento com filho. Só que hoje a gente vai pegar um pouquinho mais específico para relacionamento amoroso. Nós temos aí uma especialista que ela é especialista em relacionamentos. Inclusive ela tem um workshop aí só sobre almas gêmeas, sobre relacionamentos amorosos. Já pode mandando as perguntas. Mas deixa as perguntinhas para o final. Se você mandar a perguntinha agora, eu vou me perder aí nas mensagens. Mas segura essa sua pergunta aí, que lá no final a gente vai responder. Tá, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre relacionamentos na visão sistêmica e também na visão aí do Theta Healing, onde a Núbia vai trazer a abordagem dela, vocês podem estar anotando, no final a gente vai respondendo. Gente, vou dar só uma breve introdução aqui para vocês, para falar sobre a questão de relacionamento, sobre a visão sistêmica, sobre a constelação sistêmica. Então, quando eu estou falando de relacionamento aqui, eu estou falando de relacionamento amoroso, de relacionamento, porque assim, como eu falei, relacionamento ele envolve vários tipos de relação, com os pais, filhos, sócios, mas vamos falar aqui de relacionamento em geral, mas assim, de amoroso, amizade, sociedade, no qual, pela visão sistêmica, a gente sempre fala que somos iguais. No relacionamento, o parceiro e a parceira, o sócio, as amizades, todos são iguais. Tirando a relação de pai e mãe, que nunca pode ser igual, todos nós somos iguais. A gente fala muito dentro da terceira lei sistêmica, que a gente fala da questão, né, do equilíbrio nas relações. De ser o quê? O casal, os dois são iguais. Não importa se um ganha mais, não importa se um tem uma profissão diferente. Na relação, ambos são iguais. E tem que estar em equilíbrio, 50-50. Então, é muito comum, dentro de uma relação, começar a dar problema quando o casal está desequilibrado. Ou seja, um fica maior do que o outro. E esse maior do que o outro, gente, pode ter vários aspectos aí envolvidos. Né, de um querer ser mãe, outro querer ser pai. E aí imagina, você está num relacionamento onde um tá numa postura de pai ou de mãe. Como que esse relacionamento ele vai ser um relacionamento saudável? Onde um tá nessa postura, ou então você projeta no seu parceiro, na sua parceira, aquilo que você gostaria que seu pai te desse, que sua mãe te desse. Então, é muito comum isso. É muito comum você estar casado aí com seu pai, você estar casado aí com a sua mãe. E daqui a pouquinho eu vou chamar a Núbia, ela vai trazer muito isso. Dentro do Theta Healing a gente trabalha muito isso, esses casamentos emocionais dentro das nossas relações. Então, pela visão sistêmica, os dois são iguais. Então, é muito comum a pessoa falar assim, ela parece ser minha mãe, ele parece ser meu pai. Se você está num relacionamento onde a pessoa comenta isso com você, está parecendo a minha mãe, parecendo meu pai, dá atenção para isso. Dá muita atenção para isso, porque talvez você está entrando nessa postura mesmo de pai e de mãe. E nessa postura, você entrando, isso pode prejudicar a sua relação, porque filho não relaciona com pai. Então, o casal, os dois são iguais, 50-50.
O pai é maior, o filho é menor. Então, olhando para esse sistema, com base na constelação, é importante verificar se está tendo esse equilíbrio. Júnior, como que eu consigo verificar se está tendo esse equilíbrio? Primeiro, se a relação está com algum problema, com alguma dificuldade, já tem sintomas aonde você pode investigar, aonde você pode olhar. E segundo, através da constelação, a gente consegue verificar. A gente consegue verificar dentro do campo qual que é a postura de cada um dentro da relação. Se ele está vendo de igual para igual, se ele está vendo maior, menor, e assim vai. Eu vou agora chamar aqui, vou convidar aqui a Núbia. Núbia é uma pessoa muito especial, é uma amiga, é minha terapeuta. Eu falo que Theta Healing eu faço com ela me ajuda muito. Nós estamos indo nessa jornada aí há alguns anos. Eu conheci ela dentro de um curso de Theta Healing, eu fiz algumas formações com ela. E ela, quando eu conheci ela estava justamente trabalhando a vida afetiva dela. Ela passou por algumas questões e ela veio se curar, né, do que aconteceu com ela no passado, e ela se tornou uma grande terapeuta. Hoje ela tem diversas formações de Theta Healing. Hoje ela dá curso, dá formação, forma terapeutas. E hoje ela tem também um workshop onde ela trabalha muito a vida afetiva e tem um retiro também para mulheres, para ajudar o feminino e etc. É uma especialista nessa área. Então eu tenho a honra aí de convidar, de trazer essa pessoa para compartilhar com vocês conhecimento. Eu falo o seguinte, uma das 3 questões, né, eu falo 3 áreas que as pessoas mais me procuram para constelar é relacionamento, finanças e profissional. E muitas vezes eu sempre encaminho, direciono as pessoas com essas questões de relacionamento para ela, para a Lília, que faz o workshop junto com ela, para poder ajudar nessa tomada de consciência, nessa resolução. Então, eu vou chamar ela aqui para a gente iniciar aqui o nosso bate. Caminha essa live aí para as pessoas que deveriam estar aqui. Eu não sei se essa live vai ficar salva, se vai ficar salva só por 24 horas, talvez. Boa tarde, Oi, Luquinha. boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô bem também, graças a Deus. Tô aqui rindo, lembrando do primeiro curso de Theta Healing que a gente fez junto. Foi Muitas amor e ódio. recordações. Foi amor e ódio. Tô lembrando aqui da novela que foi esse processo de me curar, né, através do Theta Healing e de outras ferramentas também de autoconhecimento. Depois que passa, a gente percebe que, na verdade, foi uma época gostosa, né, de muito aprendizado, assim, de muita descoberta pessoal, enfim. Tava saudosista aqui enquanto você trazia isso. Mas se apresente, eu falei um pouquinho sobre você, mas seja bem-vindo. Quero agradecer pelo Obrigada. convite, estar aqui. É uma honra ter você aqui. Eu falei, uma pessoa que é especialista nessa área, já ajudou centenas de pessoas, já me ajudou, tem ajudado milhares de pessoas e tem uma missão linda que é ajudar outras pessoas a ajudar outras pessoas. Claro que isso é lindo, você ajudando, formando terapeutas para ajudar, multiplicar no autoconhecimento. Mas conta pra gente um pouquinho da sua jornada, do Theta Healing, dessa questão aí de você se especializar nessa área de relacionamento, para as pessoas entenderem a importância, de como que você chegou até aí. Então vamos lá. Eu sou Núbia, né? Para quem ainda não me conhece. É, Além de terapeuta, eu sou servidora pública. Então, minha primeira formação foi direito. Eu trabalho com direito desde 2016, quando eu passei no meu concurso. E nessa época eu não era muito adepta do autoconhecimento, né? Da espiritualidade. Eu não era uma buscadora. E na época eu estava em um relacionamento afetivo, há 7 anos mais ou menos. E eu fiquei noiva. E acontece que, por motivos alheios à minha vontade, né, o noivado não aconteceu. Foi um término muito traumático de um relacionamento. Eu ali depositava as expectativas do meu futuro, né? Eu já tinha ali traçado como seria a minha vida, como seria o meu destino, o que eu faria. Sabe quando a gente acredita, né, que tem o controle de tudo? Então eu tinha 29 anos, com 29 anos eu iria me casar, com 33 eu ia ter filhos. Então era
aquela vida totalmente planejada, né? E com o término do relacionamento, eu vi que tudo que eu tinha planejado não seria mais possível e foi um choque de realidade, assim, né? Um susto muito grande, um momento de desconstrução muito grande. Eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Onde eu vou ficar? E foi quando eu conheci o Theta Healing. Estão perguntando o que é o Theta Healing? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Conheci o Theta Healing através de uma amiga que me indicou uma terapeuta e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre autoconhecimento. E a terapeuta que me atendeu na época, eu ainda não tinha terminado o relacionamento, eu ainda estava num processo de término, mas eu estava muito ansiosa. Eu não sabia o que iria acontecer, a gente estava enfrentando muitas dificuldades, eu sabia que o relacionamento poderia acabar a qualquer momento e essa ansiedade, né, me levou a buscar uma terapia para me sentir melhor. Então, eu não sabia o que era Theta Healing também, não sabia o que era Reiki, mas eu fui, foi o chamado, né? A gente tem uma frase do Pequeno Príncipe, que é meu livro favorito, que fala assim: quando o mistério é grande demais, a gente não ousa desobedecer. Então foi muito auspicioso essa minha amiga me convidar para fazer essa sessão e eu fui. E foi a primeira vez que a terapeuta, Tânia, lá de Betim, falou para mim assim que as minhas crenças, o que eu acreditava, o que existia dentro de mim, poderia estar cocriando e atraindo aquela realidade que eu estava vivendo. Porque até então eu estava me colocando no lugar de vítima. Eu sou vítima do que está acontecendo, eu sou vítima do destino, pobrezinha de mim que vai ficar solteira com 29 anos de idade, pobrezinha de mim que vai ser abandonada no altar, né? Eu não tinha trazido para mim a autorresponsabilidade em relação àquilo que eu estava vivendo. Eu não sabia que eu estava co-criando o desafio afetivo que eu estava vivenciando naquele momento. E com as sessões de Theta Healing, eu fui tendo clareza a respeito disso. Então, respondendo, né, o que é o Theta Healing? Que na época também eu não sabia. É uma ferramenta de cura energética, é uma ferramenta também de terapia que vai trabalhar com as crenças que existem na sua mente subconsciente. Você vai conseguir identificar a origem de padrões limitantes e repetitivos que você vem experienciando durante toda a sua vida. E através dessa ferramenta você vai ter a possibilidade de curar esses padrões, de mudar os padrões que você está repetindo para padrões possibilitadores. Os padrões limitantes que a gente repete ao longo da nossa vida, não apenas na nossa vida afetiva, né? Eles têm origem em eventos traumáticos que nós experienciamos. Se lá na infância eu aprendi que eu sou uma pessoa que vai ser abandonada, possivelmente, se eu não curo essa experiência com a minha criança interior, eu vou replicar esse trauma durante toda a minha vida, em todos os meus relacionamentos. Então, foi nesse momento que eu entendi que eu tive uma criança que se sentiu abandonada em várias situações e que, como mulher adulta, eu estava novamente me sentindo abandonada, agora em um relacionamento afetivo. Então, essa, né, a vivência que eu tive, esse desafio que eu tive na minha vida afetiva, foi um convite para que eu pudesse curar a minha criança, que se sentia abandonada há 29 anos. Foi o momento que eu pude resgatar a minha criança e falar com ela, não, você não está sendo mais abandonada, isso já passou. Foi um convite também para eu curar o relacionamento com a minha mãe, né? Porque segundo a constelação familiar, né, os relacionamentos afetivos, eles tratam sobre o relacionamento com a mãe. Foi quando eu tive também esse olhar para as minhas relações familiares, relação com minha mãe, com meu pai, né? Me posicionei dentro do meu sistema familiar. Foi quando eu aprendi também a minha personalidade dentro do Enneagrama. Para quem sabe um pouquinho de Enneagrama, né, eu sou tipo 4. E a ferida do tipo 4 é justamente o abandono. Então, eu estava durante 30 anos, né, vivendo a sensação de ser abandonada. Até que eu pude realmente... Estou ainda, né, ressignificando isso, porque é um processo, né, não é do dia para a noite, a gente sempre volta na criança, a gente sempre tem criança para trabalhar. Mas, basicamente, é isso. Conheci o Theta Healing, fiz as formações, né, não para trabalhar com isso, mas para me curar, porque o curso de Theta Healing, ele fala muito sobre nós mesmos, né? Nós temos a oportunidade de trabalhar as nossas próprias crenças. E aí eu fui fazendo 1, fazendo 2, de repente eu fiz 15 e durante essa jornada eu senti o chamado também de me tornar instrutora, de ensinar para as pessoas a usar essa ferramenta que é tão poderosa. Resumidamente, né? É isso.
Muito bom. Gente, a Nubia traz essa questão aí do Teta, e é muito interessante, né? Nós nos conhecemos, eu falo que o Teta Healing nos uniu, fez a gente estar aqui hoje, ter essa amizade, esse companheirismo, essa sociedade que nós temos. Mas como que é importante o autoconhecimento, você se conhecer, você ter clareza, né, através do Teta, através da barra de Axis, através do Reiki, da constelação, tudo são ferramentas que vão ajudar você a melhorar o seu relacionamento. E eu falo o seguinte, o ponto de partida para que você melhore o seu relacionamento é primeiro você entender que o seu relacionamento não está legal. É você assumir isso pra você. Meu relacionamento não tá legal, ou seja, aí eu tô falando de relacionamento, gente, se você está no relacionamento ou se você não está. Porque muitas vezes, depois eu vou pedir a Nula para explicar pra gente, muitas vezes você pode estar indisponível para relacionamentos e automaticamente você está atraindo pessoas indisponíveis. E aí você fala assim, nada dá certo, tem o dedo podre, eu só atraio pessoas comprometidas, só atraio pessoas... Tem uma explicação nisso. E a gente entende isso perfeitamente dentro da constelação e principalmente dentro do Theta Healing. Essas questões, essa repetição de padrões dentro da constelação e uma das causas para você estar indisponível. Então, o principal, eu falo, o principal passo é você identificar que algo não está legal. E aí você fazer o quê? Ou uma constelação, um Theta Healing, ou uma terapia de casal. Eu sei que, às vezes, fala assim, nossa, mas eu estou fazendo terapia, meu marido, a minha esposa não querem fazer, mas começa você primeiro. Começa você a entender os padrões. Gente, por experiência, quando a gente começa a entender e a olhar para os nossos relacionamentos, a gente vai esbarrar no relacionamento do nosso pai e da nossa mãe. A nossa referência está neles. Como que era o relacionamento do seu pai e da sua mãe? Como que era seu pai na relação? Como que era sua mãe na relação? E aí, essa vivência, essa experiência que você teve aí com o seu pai e com a sua mãe, vai formar o seu sistema de crenças. Que aí, né, a Nubia daqui a pouquinho vai falar para vocês, que é onde você começou a acreditar que aquele tipo de relacionamento ou ele era ideal, ou é o que você não queria, ou o que você idealizou, ou que você começou a acreditar que seria um certo tipo de relacionamento. Eu tenho falado muito sobre crenças, desde ontem falando sobre crenças, e crenças tudo aquilo que a gente acredita. E o Theta Healing é uma ferramenta poderosíssima para trabalhar essas crenças, para modificar, ressignificar, entender que atrás daquela crença, tem uma outra crença querendo te proteger. Então, o primeiro passo meu relacionamento não tá legal. O segundo, ter coragem para olhar para isso. Porque muitas vezes, já colocando debaixo do tapete, o casal vai se afastando, não tem mais diálogo e não tem mais conexão, e depois vai chegar no patamar onde fica meio que uma amizade dentro do relacionamento. Então, primeiro, estamos com um problema, precisamos de resolver. Porque eu falo, a gente fala junto, tô querendo separar, tô querendo divorciar. Eu falo assim, vamos olhar aqui, vamos constelar, vamos olhar. E muitas vezes os casos, a constelação não indica, não vai para esse caminho de separação. Ela vai para um caminho de resolução que não é. Porque quando a pessoa toma consciência que talvez ela acha que é mais fácil separar, mas quando ela toma consciência que o processo não é tão simples assim, que existe muitas perdas em vez de ganho, ela fala assim, não, peraí, é mais fácil eu reconectar, eu realinhar com meu parceiro, com a minha parceira, do que realmente colocar um fim. E é a hora que a pessoa começa a estudar, a aprofundar, a ressignificar e a relação começa a se estabelecer. Mas também tem a questão da indisponibilidade, da questão de você colocar o um no lugar do pai e da mãe, que eu vou pedir a Nu para explicar para vocês essa questão aí de casamentos, de indisponibilidade, que a gente trabalha isso muito dentro do Theta Healing. Eu só responder, ela perguntou se tem diferença entre Theta Healing e PNL. São ferramentas diferentes, elas se parecem em alguns aspectos, mas a PNL também, né? Eu sou practitioner em PNL, já fiz o curso. Também trabalha com reprogramação de crenças, com reprogramação de padrões. Mas por serem ferramentas diferentes, são metodologias diferentes. Nós usamos metodologias diferentes. O Theta Healing, né? Ele foi canalizado pela Vianna Stibal, que é uma norte-americana, e ela desenvolveu um método para que sejam feitas as sessões e as ferramentas que o Theta Healing pode utilizar. Além disso, né, o Theta Healing trabalha com ferramentas energéticas. Então, por exemplo, o divórcio energético é uma ferramenta energética. A gente vai fazer um trabalho de investigação de crenças, mas, no final das contas, é um trabalho energético.
Dentro do Theta Healing também a gente tem envio de amor incondicional, a gente pode conversar com o nosso anjo da guarda, né? A gente pode conversar com as plantas, né, Júnior? Então, o Theta Healing, ele é também uma ferramenta energética e são ferramentas diferentes. Agora falando sobre a questão da indisponibilidade, né? E dos casamentos energéticos. As pessoas podem estar indisponíveis inconscientemente para estar em um relacionamento afetivo. Eu vou dar o meu exemplo, né? Então, eu terminei um relacionamento afetivo de 7 anos, eu vivi uma frustração muito profunda, uma decepção muito profunda, e eu acessei novamente a dor da minha criança, que era a dor do abandono. O que isso fez em relação a mim? Me trouxe um medo muito grande de me relacionar novamente. Então, eu estava inconscientemente indisponível para um novo relacionamento e para amar novamente. Por mais que eu estivesse nessa jornada buscando atrair uma nova alma gêmea, né? Eu comecei a me curar para estar pronta novamente para um relacionamento afetivo. Inconscientemente, eu tinha medo de estar em um novo relacionamento e de ser abandonada mais uma vez. Eu lembro assim, muito claramente de um dia que eu estava constelando com o Júnior, e eu achei que eu já estava preparada para um novo relacionamento. Eu já achei que tivesse curado tudo que eu tinha para curar. E a gente estava fazendo a constelação de bonecos. Não sei se você lembra, Júnior. Você virou para mim e falou assim, coloca esse representante no seu campo. Aí você me mostrou um bonequinho e falou assim, vê se você reconhece ele e coloca no seu campo. Aí eu olhei pro bonequinho e falei, não quero colocar. E eu comecei a chorar. E eu falei assim, esse bonequinho representa sofrimento. Esse bonequinho é igual a sofrimento. Eu não quero isso na minha vida. Aí você virou para mim e falou assim, você sabe o que esse bonequinho representa? Representa o amor. Então, olha para vocês verem como é incrível, né? Conscientemente, depois de 2 anos, eu acho que já estava há mais ou menos 2 anos trabalhando no autoconhecimento, eu achei que eu já estivesse preparada. Mas no fundo, eu ainda trazia um medo muito profundo de sofrer novamente. E isso me fazia estar indisponível para um novo relacionamento. E quando nós estamos indisponíveis, nós vamos atrair pessoas que também estão indisponíveis. Segundo o Theta Healing, né, nós trabalhamos com compatibilidade, com frequências compatíveis. Eu vou atrair pessoas, situações, desafios que são compatíveis com as minhas crenças e com aquilo que eu estou vibrando. Eu estava vibrando em disponibilidade. Por muito tempo, eu atraí homens também que estavam indisponíveis para se relacionar. Até que eu fui me trabalhando cada vez mais, trabalhando esse medo, e até que eu consegui, né, que eu pude então atrair, manifestar um relacionamento afetivo em que nós dois, eu e o meu parceiro, né, estivéssemos disponíveis. Só que existem vários motivos para a indisponibilidade. Uma pessoa, por exemplo, que está casada energeticamente com o pai, ela vai estar indisponível para um relacionamento afetivo, porque o lugar de parceiro já está ocupado pelo pai. Isso de uma forma inconsciente. E como uma pessoa pode estar casada energeticamente como o pai? Às vezes é aquela pessoa que assumiu para si o peso de ter que cuidar do pai, que se colocou ali no lugar de parceiro, de estar ali lado a lado, de dividir todas as tarefas. Energeticamente, aquela pessoa está ocupando o lugar de parceiro do pai e está, então, indisponível para um novo relacionamento afetivo. Então, existem, assim, inúmeras possibilidades. E a gente investiga caso a caso, né, o motivo dessa indisponibilidade. Uma pessoa também que terminou um relacionamento afetivo, mas ainda está apegada ao passado. Não por causa do amor. Às vezes a gente se apega por causa de culpa, por causa de raiva, por causa de remorso, arrependimento. Então, esse apego também faz com que essa pessoa fique indisponível para uma nova relação. Para a gente começar algo novo, a gente tem que finalizar um ciclo. E se o ciclo antigo ele não está bem finalizado, ele não está bem resolvido, você vai continuar indisponível. O lugar de parceiro vai estar sempre ocupado. Então, a gente faz o quê na sessão de Theta Healing? Uma análise caso por caso, para entender por que você vai estar incompatível. Você precisa de um divórcio energético? Você precisa trabalhar o seu medo? Precisa trabalhar alguma crença que te faz estar indisponível para homens? Enfim, a gente avalia caso a caso. Nubinha, fala um pouquinho sobre divórcio energético. As pessoas, quando a gente fala de divórcio energético, a gente conhece o divórcio mesmo, de separação, de término, de relacionamento. Mas as pessoas
traz às pessoas essa consciência que mesmo quando a pessoa ela se separa, seja de um parceiro, seja de uma parceira, ela continua casada energeticamente. E o que Sim. que seria esse divórcio energético? Como que isso procede? Como que isso é importante você fazer esse divórcio mesmo, a pessoa realmente se está liberada para novos relacionamentos. Mesmo que a gente tenha se separado fisicamente, a gente pode permanecer ligado ao antigo relacionamento de uma forma emocional, ou de uma forma energética, ou até mesmo mentalmente. E, igual eu falei pra vocês, não significa que se você tá casado energeticamente com seu ex-parceiro, você ainda gosta dele. Às vezes é uma raiva que você nutre, às vezes foi uma palavra que você não conseguiu dizer, foi um aprendizado que você não concluiu em relação àquele antigo relacionamento. Às vezes são ganchos e ataques psíquicos que são trocados entre vocês, aquele término que foi difícil, que foi doloroso, né? E sempre que você pensa no seu ex-parceiro, você envia um ataque psíquico, você fala, que saco daquela pessoa. Você está enviando energeticamente algo ruim. E isso continua nutrindo um vínculo entre vocês. Então, energeticamente, você ainda está vinculado ao seu antigo relacionamento. Na sessão de Theta Healing, o que a gente faz? A gente identifica o motivo desse casamento energético e nós fazemos um trabalho para ressignificar esse vínculo. Se você ainda nutre algum sentimento de raiva, algum sentimento de mágoa, nós vamos o quê? A gente, na sessão, vai trabalhar essas emoções para que a gente possa liberar o passado. Cada um pode ir, ninguém deve mais nada para ninguém, todo mundo está indo sem pendências, né? Então a gente faz esse trabalho individualizado. Eu vou dar um exemplo, porque às vezes também as nossas crenças fazem com que nós fiquemos energeticamente vinculados. A lua aqui atrás. Uma vez eu atendi uma moça, eu faço muitos atendimentos de divórcio energético, né? Às vezes eu atendi uma moça que falou para mim que estava casada ainda com o primeiro marido dela, que todas as vezes que ela se relacionou depois foram relacionamentos curtos, o ex-marido ainda ficava frequentemente na vida dela, né? Eu acho que eles trabalhavam juntos, algo parecido assim, e sempre os outros relacionamentos terminavam muito rápido. A gente descobriu que ela estava energeticamente casada com esse primeiro marido ainda. Então, olha só, o primeiro marido, ela teve vários outros relacionamentos depois, mas nenhum outro relacionamento conseguiu vingar, porque existia um casamento energético muito antigo. Quando a gente foi fazer a investigação na sessão de Theta Healing, eu perguntei para ela assim, o que o seu primeiro marido, né? O que ele te remete? Por que é importante para você esse vínculo, estar vinculada a ele? E ela falou assim, ele me traz uma sensação de segurança. E eu falei assim, tá bom, mas contra quem ele precisa te proteger? Por que que ele traz para você essa segurança? E ela falou assim para mim, porque ele me protegeu contra o meu pai. Ele foi a primeira pessoa que interveio no meu relacionamento com o meu pai, que era um relacionamento muito abusivo. Eu sempre me senti muito abusada emocionalmente, financeiramente, em relação ao meu pai. E esse marido, ele me protegeu. Então, para ela, essa pessoa representava o quê? Segurança. A mente inconsciente dela aprendeu que enquanto esse homem estivesse na vida dela, ela estaria segura. Então, a gente precisou trabalhar essa questão de que ela estaria segura independentemente daquele homem. E que ela poderia se posicionar em relação ao pai, independentemente de estar ou não com aquele homem. Só que o mais legal ainda era que esse marido representava também o pai dela. Porque ela sempre se sentiu abusada pelo pai e ela sempre buscou o amor do pai. E esse homem era um homem mais velho e esse homem também abusava dela, porque ele traía ela no relacionamento. Ela foi traída várias vezes. Então, emocionalmente também, ela continuava sendo abusada. Então, ele estava na vida dela porque ele representava o pai e ele representava também segurança. Então, só quando a gente voltou na relação dela com o pai, ela conseguiu liberar o ex-marido e se abrir para um novo relacionamento afetivo. Então, às vezes, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. É preciso realmente olhar com cuidado, caso por caso, para a gente entender um casamento energético, né, que ainda persiste. E é importante também a gente dizer que tudo isso a nível Isso. inconsciente. É claro que se for racionalmente, você não está procurando racionalmente o seu pai,
Mas a nível inconsciente, você vai fazer projeções Isso. de você querer um pai, de você querer uma mãe. Então, por isso, a importância do autoconhecimento, a importância de você aprofundar Não, nessas questões, para você entender. Pode falar. não, é porque e é tão óbvio, né, quando a gente faz a sessão, depois que a gente encontra, porque ela começou a sessão falando que, olha o que ela começou a sessão falando comigo, Núbia, eu só consigo me relacionar com homens muito mais velhos do que eu, não consigo ter relacionamento com nenhum homem da minha idade, meu ex-marido era muito mais velho. Aí por aí já vai a dica, né? Quem que ela tá buscando? Um amor de um parceiro ou é a criança que tá buscando o amor que não teve do pai, né? Aí a gente já consegue desvendar um pouquinho o que está acontecendo. Ela já deu uma dica. E assim, é claro que se você está relacionando com alguém mais velho, não necessariamente, Não mas dependendo de necessariamente. como ela trouxe essa questão aí do relacionamento dela, e Sim, aí foi todo o contexto, né? na Foi todo o conversa você já contexto. conseguiu identificar. E é assim, é muito comum com a gente. Quando a pessoa começa a falar, teve um caso que eu atendi de uma pessoa que veio consolar o relacionamento dela, que estava sem conexão com a parceira dela. E ele veio, foi até um homem, falou assim: ah, mas porque ele veio questionar que ela não estava mais ajudando ele como ajudava antes. Eu falei assim: como assim? E aí ela veio falar assim: olha, minha esposa, eu tenho dificuldade de tomar remédio. E a minha esposa, ele me liberou para contar esse caso, tá, gente? Os casos que a gente conta, as pessoas sempre liberam, a gente só não fala quem. Aí eu falei assim, mas minha esposa, eu tenho dificuldade de tomar remédio. Para quem conhece Enneagrama, ele tem uma autopreservação reprimida, então ele não tomava remédio. Só que a esposa dele dava o remédio para ele, nas horas certinhas. Só que o que acontece? Essa questão dela dar remédio para ele na hora certa começou a confundir com o papel de mãe. Então, quando ele começou a questionar que ela parou de dar remédio, parou de lembrar e etc., que aquilo ali estava fazendo ele sentir que ela não gostava mais dele, eu até cheguei a questionar se a linguagem de amor dele, depois a gente fala sobre linguagem de amor, era ato de serviço, e não era. A linguagem de amor dele era presente, era totalmente diferente. E aí ficou bem claro para mim, assim, porque você colocou ela no lugar de mãe. E aí o que acontece? É a mãe que dá remédio pra gente. Claro, gente, não tem nada a ver se a pessoa tem essa aptidão e dá remédio, só que ela tem que dar remédio no lugar de parceira. Tipo assim, olha, eu tô te contribuindo, eu tô ajudando você. Mas eu perguntei para ele assim, mas qual que é a sua dificuldade de colocar um despertador no celular e colocar a hora de tomar o remédio? Aí ele falou assim, João, você diz que até isso eu tenho preguiça de fazer? Aí eu falei assim, realmente, você tá querendo uma mãe. Ele assim, nossa. Aí na hora que ele traz a consciência que ela, de alguma forma, estava entrando no lugar de mãe, ele começa a lembrar de várias situações onde ele queria que ela tivesse uma postura de mãe. E por diversas vezes ela estava nessa postura de mãe. E ela começou a não ter aquela postura mais. O relacionamento começou a esfriar. E aí ele entendeu que ela não poderia suprir a necessidade dele como mãe, porque ele tinha que resolver com a mãe dele. E nós paramos a constelação sobre elas e fomos olhar para o sistema dele, a relação dele com a mamãe. E quando ele ressignificou essa relação, porque mãe, gente, tem a ver com relacionamento também, tá? Mãe tem a ver com dinheiro, dinheiro vem, mãe tem a ver com relacionamento. Quando ele ressignificou a história dele com a mãe dele, o relacionamento dele mudou da água para o vinho. E é interessante que as pessoas falam assim, Júnior do céu, depois que eu constelei o meu relacionamento, a minha esposa mudou da água para o vinho. Eu falei assim, né, sua esposa, né? Na verdade, houve uma mudança interna com relação a ele. E aí a relação começou a restabelecer. Mas primeiro ele tinha que voltar para o lugar dele de marido, ele tinha que voltar para o lugar dele de filho com a mãe dele. Ele precisava de ressignificar. Gente, pode parecer assim, não tão claro, mas a gente faz projeções o tempo inteiro. Você quer melhorar a sua relação com qualquer tipo de relação, primeiro começa a olhar para a relação do seu pai e da sua mãe. Como que era seu pai na relação? Como que era sua mãe na relação? E aí você olha para a sua relação e fala assim, isso que eu estou vivenciando é do meu pai ou da minha mãe? Isso que eu estou vivenciando vem de um ou vem do outro? Começa a fazer essa reflexão que você vai começar a identificar quem tá, o seu parceiro, a dificuldade que está no seu parceiro, ou a dificuldade que vem do seu pai ou da sua mãe, você vai ver que você vai identificar muitas coisas do seu pai e da sua mãe dentro da relação. Então, quando você toma consciência, quando você começa a olhar para aquilo,
Eu já, igual eu falo, todas as vezes eu falo, depois que viu, não tem como desver. É a hora de você ressignificar, é a hora de você olhar para sua relação com sua mãe, olhar a sua relação com seu pai, entender que o seu marido, ele não é seu pai, é sua mãe. É muito, gente, é muito comum. Depois que a mulher, vamos supor que os dois estavam em relação de pai e mãe, é muito comum eles terem o primeiro filho. E depois que tem o primeiro filho, começa o casamento a desandar. Tem o primeiro e o segundo filho, porque se antes um estava no lugar de pai e no lugar de mãe, teoricamente, vamos dizer assim, estava um ajudando o outro. Depois, o que acontece? Que a mulher tem um filho, ela percebe que o marido dela não é o pai dela. Ele é o pai do filho dela. E aí começa a ter questões no relacionamento. Então, gente, é muito importante você tomar essa consciência. Quantas vezes meu marido já me pediu para fazer o prato dele de comida? Aí eu respondi, eu não sou sua mãe, sendo que a mãe dele sempre faz o prato. Tá vendo? Olha as tomadas de consciência. Isso é importante, tomar consciência disso. Eu falo o seguinte, de uma certa maneira, o parceiro vai sentir, mas ele vai entender que esse papel não é seu. Esse papel é da mãe, e você não vai conseguir exercer esse papel de mãe. Você não conseguiu dar para ele, para o seu parceiro, para o seu parceiro, o maior presente que eles têm, que é a vida. Isso só os nossos pais foram capazes de fazer isso por nós. Então, se existe uma feridinha aqui da minha criança com relação à minha mãe, se faltou amor, se faltou proteção, se faltou alguma coisa, eu tenho que trabalhar isso com a minha mãe. Eu não tenho que trabalhar isso com a minha esposa, você não tem que trabalhar isso com sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado. Não é com eles, é com sua mãe. E porque senão, se você não trabalha com sua mãe, você vai ter esse problema nesse relacionamento. Se ele não der certo, você vai para um outro relacionamento e vai ter o mesmo problema e vai ter o mesmo problema. Porque o aprendizado ele não ocorreu. Então é importantíssimo você falar assim, peraí, deixa eu olhar para o meu sistema, deixa eu olhar para a minha vida, deixa eu olhar para o meu relacionamento. É daí que vem a crença, né, que eu tenho dedo podre. As pessoas repetem padrões ruins e limitantes de relacionamento sem entender o porquê e acham que isso é fruto do acaso. É daí que vem a crença, eu tenho dedo podre. Mas, na verdade, se a gente passa a enxergar através da perspectiva do Theta Healing, da constelação familiar, né, nós estamos replicando padrões de crenças ou do nosso sistema familiar que não foram curados. E eles vão se repetir até que a gente veja e que a gente se abra para curar. Então, quando a gente trabalha com uma crença ou com um padrão limitante, né, do nosso sistema, nós estamos realmente rompendo grilhões e nos permitindo viver uma nova história. Exatamente. E uma das ferramentas também, gente, que ajuda muito você a melhorar o seu relacionamento é um livro que eu sempre indico, e depois a Nubinha vai falar, ela trata muito dele dentro do workshop dela, que são as 5 linguagens de amor. Gente, não sei se você sabe, existem 5 formas de demonstrar amor e de receber amor. E talvez uma das questões, uma das dificuldades que você pode estar enfrentando é você não saber qual que é a sua linguagem de amor. É você não entender qual que é a linguagem de amor do seu parceiro. Porque talvez você tenha uma linguagem de amor que é toque físico, e você quer que o seu parceiro te abraça, te beija o tempo todo, e às vezes a linguagem de amor dele é ato de serviço ou presente. E aí o seu parceiro está te dando presente, você não quer receber presente, e você está abraçando o seu parceiro e ele está achando que você é grude. Aí você está achando que o seu parceiro está querendo te comprar, porque ele está te dando presente demais, tá querendo me comprar, e o outro está achando que você é pegajosa demais. E aí você não entende que é uma das formas de demonstrar amor e de receber amor. Mas eu vou deixar aí a Nubinha complementar, porque faz parte aí do workshop que ela faz junto com a Lília, que está aí também participando, que é incrível esse workshop, depois ela vai fazer um convite para vocês, o quão é importante você entender. E essas 5 linguagens do amor, ela é importante não só para os relacionamentos, tá? Com parceiro e parceiro, mas você entender como que seu pai ama, como que sua mãe ama, como que o seu amigo, ele recebe e entende o amor. No nosso workshop, né, a gente disponibiliza esse teste para quem ainda não sabe conhecer qual é a sua linguagem do amor. E são basicamente 5, né? Toque físico, presente, palavras de afirmação, tempo de qualidade e qual que é o último? Palavra de afirmação. Não, eu já falei. Toque físico, tempo de qualidade. Não, vamos de novo. Presente. Presente. E aí a gente vai identificar qual é a sua linguagem de amor, como você se sente amado. Eu, particularmente, me sinto amada quando as pessoas dedicam um tempo de qualidade para
estarem comigo. Só que por muito tempo, por não compreender que essa era a forma em que eu me sentia amada, eu me achava preguenta. Eu achava que eu não podia pedir a presença do meu parceiro, que eu não podia pedir a presença dos meus amigos. E isso faz com que a gente se reprima, né? A gente não se sente amada, a gente tem medo de ser julgada, porque a gente não compreende o motivo da gente querer aquela presença. A gente está pedindo, na verdade, ali aquela demonstração de amor. E por isso que é tão importante, porque por muito tempo eu me senti reprimida. Eu achava que, na verdade, eu estava sendo preguenta, que é exatamente isso. Então eu não conhecia que era a minha linguagem de amor, eu deixava de me sentir amada porque eu tinha medo de me comunicar. E, por exemplo, hoje, né, a minha linguagem é tempo de qualidade. O meu namorado é atos de serviço. Só que ele é uma pessoa também que é introspectiva, que gosta do tempinho dele, sozinho. Então, por que é importante a gente entender a linguagem do nosso parceiro? Porque a gente entra em equilíbrio, assim. Se ele não soubesse que a minha linguagem era tempo de qualidade, possivelmente ele ficaria muito mais na toquinha dele, sozinho. E talvez eu não me sentisse amada. Como ele sabe que isso é importante para mim, a gente entra em equilíbrio. Ele tem um momento dele de solitude, mas ele entende que é importante para mim ter tempo de qualidade. Da mesma forma, o ato de serviço, ele era algo lá atrás, sabe? Era uma linguagem que não era tão forte para mim. E para ele é. Então, eu aprendi também, né, inclusive dentro do feminino, a buscar atos de serviço que eu pudesse oferecer, proporcionar para ele, mas dentro da minha linguagem feminina, que é o cuidado, que é a nutrição, que é o carinho, né? Então, no final de semana eu faço o café da manhã pra gente, eu faço o almoço pra gente, né? Então, são atos de Uau, que serviço para que evolução, ele... hein? Hã? Que evolução, hein? Eu nem sabia. Eu não... Por que evolução? Mas é aqui evolução. Quem olha pra mim, quem olha pra Núbia se relacionando Ué, hoje, você era do iFood, de pedir comida, de ir pra cafeteria, é por isso? pois é, aprendizados, mas eu percebi que é importante o ato de serviço para ele. E então eu faço, me proponho a fazer essas coisas. Eu tô na casa, a gente vou organizar uma coisinha ou outra, né? Me proponho a ajudar com alguma tarefa de casa, porque eu estou ali fazendo atos de serviço. Da mesma forma, ele se propõe a deixar um tempinho que ele estaria na casa dele, estudando, jogando videogame, para ficar comigo e fazer programas que eu gosto. Isso que é o mais importante, porque é o tempo de qualidade para mim. São programas que eu gosto de viver, né? Que envolve muito comida, sair para comer, sair para tomar café. Então é importante que a gente compreenda a nossa linguagem de amor para a gente poder comunicar, porque também não adianta a gente saber e a gente ter medo de falar, medo de ser julgado, medo do que o outro vai pensar sobre isso. É importante que a gente seja honesto com a nossa linguagem, com as nossas necessidades dentro do relacionamento, porque o outro não tem bolinha de cristal. Se a gente não falar para o outro do que a gente precisa, o que a gente espera, como a gente vai imaginar e querer que as nossas expectativas sejam atendidas? Então, é identificar a nossa linguagem de amor e comunicar para o outro que a gente se sente amada dessa forma. E aí a gente E é muito aprende importante isso. você ter isso, né? Como que você se sente amado. É como você se sente. Não é a forma que... Tipo assim, porque a forma que o outro demonstra amor, talvez não é a forma que você se sente amado. E conversando aqui, eu lembrei de um caso de uma mulher que veio constelar comigo, porque tem essa questão de divórcio energético, e assim, é muito interessante, né? A gente fala, geralmente eu falava assim, gente, faz o divórcio energético, depois que você termina o seu relacionamento. Eu peguei essa frase até da nossa professora, Simone, que fala assim, você vai ver a pessoa como se fosse um poste. E que você acaba desvinculando mesmo a pessoa, o sofrimento e etc. Acaba amenizando muito. Eu tive até um caso de um amigo meu que eu indiquei ele para a Núbia, o Lucas. Você lembra dele? Lá dos Estados Unidos? Que ele passou por um processo de término e ele falou assim, Júnior do céu, o que que é isso? Eu sempre vivia sofrendo, sofrendo, sofrendo. Eu fiz uma sessão com ela Tipo e eu não... 4, Parece não é? realmente... Tipo Hã? 4 também, não era? No Enneagrama? Era o tipo. Eu acho que era. Eu não sei qual que é, eu não Enfim. lembro do tipo dele, não. Aí ele tá assim, nossa, não sofri, que coisa mágica e tal. E eu atendi uma pessoa no qual eu também falei para ela poder fazer um divórcio energético.
com a Núbia, e ela fez, e ela, além dela ter superado o outro relacionamento dela, ela engatou em outro relacionamento. E aqui negócio, né, gente? Quando as coisas boas acontecem na vida da gente, a gente vai compartilhando com as amigas. Aí ela compartilhou com a amiga dela, falou assim, nossa, eu fiz um teta healing, tava terminando e parece que eu esqueci o meu ex-namorado da minha mente e tal. E a mulher veio para constelar comigo, porque ela queria fazer, ela estava casada, num relacionamento, e ela queria saber aonde, se eu indicava para ela fazer o teta healing, porque ela queria fazer o teta healing antes de separar, porque ela queria separar, mas ela não queria sofrer. Eu falei assim, mas peraí, vamos conversar mais sobre isso. Não, Ju, não quero sofrer, não. Só de pensar em separar, eu já me sinto uma dor aqui, então eu já quero fazer tudo antes. Já quero fazer o teta healing, constelação, tudo. Na hora que eu decidi e separar, é cada um do seu caminho. Eu falei, beleza, vamos olhar para isso. Eu atendi a demanda dela e falei assim, peraí. Primeiro, vamos investigar como que está realmente essa relação. E quando eu fiz a constelação com ela, gente, a gente coloca alguns elementos no campo. A gente verifica se tem amor, a gente verifica se existe conexão, a gente verifica se existe vontade de ficar junto. Então, isso tudo a gente consegue verificar através da constelação, para ver se existe esses sentimentos dentro da relação. E aí, o que eu pude perceber? Que quando a gente estava constelando, existia amor. E eu falo, gente, quando você constela e tem um amor, eu falo assim, quando o amor acaba é mais delicado você, né, tentar restabelecer e etc. Porque o amor acabou, às vezes fica mais difícil, mas não é impossível. Mas quando ainda existe o amor, eu falo, enquanto existe amor, existe esperança. Só que assim, a vontade de ficar junto realmente estava afastado, o desejo sexual estava afastado também, mas existia amor nas duas partes. Mas existia, sim, realmente uma desconexão de ambas as partes. E aí, eu conversando com ela, eu perguntando para ela o que estava acontecendo na relação, aí a gente parou a constelação e foi para uma terapia sistêmica mesmo. E fomos conversar. Ela me falou que o marido dela não dava atenção para ela e que ele trabalhava muito. Aí eu tô assim, gente, ele desceu um tipo 3, né, do Enneagrama. Aí dá falando assim, ele parece um tipo 3. Trabalhando e etc. E aí eu comecei a identificar a linguagem de amor dela. Eu percebi que a linguagem de amor dela era presença, né? Ela queria o quê? Tempo de qualidade. Era presença, ela queria a presença do marido. E o marido não era presente para ela. Então, automaticamente, ela não se sentia amada. Ela queria que o marido tomasse café da manhã com ela queria que o marido jantasse com ela. Ele nunca tinha tempo, porque ele levantava de manhã e trabalhava, chegava à noite. E o que acontecia? Ele queria chegar em casa, ele queria a janta pronta, ele queria as coisas prontas, e ela, ainda por cima, ela achava que ele estava fazendo ela de empregado. Aí eu comecei a identificar onde que estava a questão. E aí, eu simplesmente cheguei para ela e falei assim, olha, é o seguinte, seu marido viria aqui para conversar, fazer a constelação? Ela falou assim, eu acho que ele não acredita muito nisso, não. Só que ela trouxe uma demanda muito interessante do filho. E a questão do filho entrou na relação, estava afetando o filho. Eu falei assim, mas eu não vou constelar ele, eu vou ter uma conversa sistêmica. Mesmo para essa questão do seu filho, você acha que ele não viria? Aí o que acontece? Não, pro nosso filho, com certeza ele viria sim, que ele já foi na nossa terapeuta e etc. E aí, o que aconteceu? Ele veio para consulta e automaticamente eu fui conversar com o filho e ele começou a falar sobre o relacionamento dele. Que ele fazia de tudo para ela, que ela nunca estava satisfeita, que ela tinha uma vida assim de rainha, porque ela não trabalhava, mas ela gastava o dinheiro dele, ela saía com as amigas e que não sei o que, que não sei o que. Aí realmente eu identifiquei que existia aí um problema de comunicação, um problema dessas questões aí da linguagem de amor. E aí eu falei com ele assim, olha, aí eu fiz uma proposta para ele. Falei, você quer melhorar a sua relação? Ele queria sim, ele queria fazer que a relação desse certo. Eu falei assim, você vai chegar na sua casa, vai fazer uma pergunta para sua esposa e você não vai falar nada, apenas vai escutar. Você faz compromisso comigo? Eu faço. Aí eu falei assim, você vai chegar para sua esposa e vai perguntar para ela como que ela se sente amada. Você não vai perguntar para ela só isso, só pergunta como ela se sente amada. E você só vai escutar. Não vai falar nada. Aí ele, combinado? Combinado. Beleza, né? Aí, como eu tinha falado com a esposa que eu ia dar um feedback para ela depois da consulta, eu liguei para ela assim, e aí, como é que foi, né? Todo curioso, sabia? Eu falei assim, olha, o seu marido vai chegar aí, talvez ele vai te fazer uma pergunta. E eu quero que você seja sincera com ele na pergunta. Pode falar sem medo, confie em mim.
E ela assim, mas o que que vai perguntar pra mim? Vai perguntar se eu quero você separar, que não sei o quê? Eu falei assim, não, calma, confia. Porque já levou pra essa história, né? Achando que ele ia perguntar, e ela falou assim, nossa, e agora? Será que eu vou falar que eu quero terminar, que não sei o quê? E não era. Então ela se armou. Aí quando o marido chegou e perguntou pra ela assim, eu fui lá no Júnior e tal, e mandou te perguntar, como que você se sente amada? Primeiro ele desarmou ela, porque ela estava armada para argumentar sobre o término. E aí ela foi e falou: olha, eu me sinto amada quando você toma café da manhã comigo, eu me sinto amada quando a gente viaja, eu adoro quando a gente viaja, que a gente passa tempo juntos, você não está trabalhando, eu me sinto amada quando a gente vai para o restaurante, eu me sinto amada quando você acorda no sábado e fica na cama comigo do meu lado. E aí o que aconteceu com o marido? Ele percebeu que ele não fazia nada daquilo. Ou que ele fazia poucas vezes. E aí ela foi e perguntou para ele também: e você, como que você se sente amado? Ele falou: olha, eu me sinto amado quando você tira seu tempo para mim, quando você cozinha para mim. Eu sei que você não cozinha, mas quando eu sei que você fez a comida para mim, eu percebi que você tirou aquele tempo para mim. E aí ela começou a perceber que ela também não estava fazendo para ele o ato de serviço, que ele era ato de serviço. Quando os dois entenderam, gente, a linguagem de amor dos dois, eles fizeram terapia comigo, fizeram umas 3, 4 sessões, nós fizemos alguns acordos. E eu falo, gente, acordo é essencial para melhorar o relacionamento. Que foi o seguinte, ele gostava que ela cozinhasse para ele. E ela sempre fala assim, olha, eu tenho condição de pagar uma empregada, uma cozinheira, mas eu gosto que você cozinha, mas não é porque de você ser minha mãe, não, é porque eu vejo que você faz, sua comida é gostosa, eu vejo a dedicação que você faz e tal. Qual foi o combinado? Os combinados assim, que deu super certo. Ela cozinhava para ele, e aí, enquanto ele chegava, e qual que era a raiva dela? Que ele chegava, em vez de sentar para poder jantar com ela, ele pegava o prato e ia pra sala comer. Ele não dava atenção para ela. Então ela ficava possessa, porque ele não jantava. Então o acordo foi: ela ia fazer a janta para ele e os dois iam jantar juntos. E ele ia dar o quê? O tempo dele para ela. Para eles terem aquele momento junto. E olha só como é que foi legal, equilibrado. Porque ela fazia o que ele queria e ele fazia o que ela queria, que é o quê? O tempo de ir lá conversar, ter um diálogo. E começou a funcionar. E a mesma coisa era no café da manhã. No café da manhã, é você, eu preparo, foi muito engraçado assim. Eu preparo o café da manhã para ele, mas ele sempre sai atrasado, ou ele pega o negócio e sai correndo. Aí ele foi e falou assim: olha, nós podemos até fazer esse combinado de manhã, mas pelo amor de Deus, de manhã tem que ser em silêncio. De manhã eu não. Porque de manhã ela começa a reclamar, de manhã ela começa a falar um monte de coisa ruim, aí meu dia fica daquele jeito. Aí, qual foi o combinado? De manhã ele está mais em silêncio, ele ia deixar o celular de lado, aí ela reclamava que ele, na hora da janta ele estava mexendo no celular, e aí ele ia deixar o celular de lado, eles iam estar o quê? Fazendo aquilo lá. Então, no início foi complicado, foi adaptação. Mas assim, até hoje, eles estão o quê? Praticamente estão juntos e estão felizes, porque um entendeu como que o outro funcionava. E aí ficou leve para os dois, porque um entendeu que precisava entregar para o outro que o outro precisava. E aí o nosso cérebro, ele trabalha com compensação. Se a pessoa fez algo para você de bom, gente, você vai querer compensar aquilo. E não vai ser um esforço. Quando ela cozinhava para ele, não era tipo assim, eu tenho que cozinhar para meu marido. Ela cozinhava com prazer para ele. E quando ele estava lá sentado para poder jantar ou tomar um café com ele jantava por prazer, porque ele tinha que compensar e retribuir aquilo que ela fez. Por isso que estava em equilíbrio o relacionamento. De dar e tomar. Ela fazia, ele fazia, ela fazia. E aí o relacionamento ficou o quê? Igual, 50-50. E aí a relação o quê? Começou a estabelecer. Então, a constelação mostrou que existia o amor. A desconexão começou a voltar a conectar. Então, não precisou dela fazer o divórcio energético, nem fazer a separação. Bastou que ela entender, né, sobre essas questões como um estava relacionando com o outro. Você falou aí da questão do equilíbrio, né? Tem muitas pessoas que, pela vivência da infância mesmo, por não se sentirem suficientes na infância, por nunca fazerem o suficiente, elas aprendem que elas precisam se esforçar demais para serem amadas, para serem valorizadas. Aí são as pessoas que tentam entregar demais no relacionamento. Sabe aquela pessoa que faz tudo pelo outro em busca ali do amor, da aprovação? A pessoa não percebe que está fazendo para ser amada,
né? E ela nem percebe, às vezes, que está entregando demais. Mas ela entrega porque lá na infância, talvez, ela aprendeu que nada que ela fazia era bom o suficiente, que ela precisava fazer muito para agradar os pais. E aí ela passa a replicar isso nos relacionamentos. E aí é quando entra também em desequilíbrio, né? O 50% fica desequilibrado, e aí o outro, o companheiro, sente que está em dívida e também gera o afastamento dentro dos relacionamentos. Porque a gente está querendo sempre fugir de quem a gente está devendo. Eu estou em dívida com ela, eu não sei como vou pagar, porque ela está sempre fazendo mais e mais e mais. Inconscientemente, isso também gera o quê? Um afastamento dentro dos relacionamentos. Por causa de uma crença, por causa de uma criança que não se sentiu suficiente. Boa colocação, essa questão da dívida. Né, gente, quando, eu não sei hoje, né? Hoje as operadoras aprenderam, né? Que ligar no DDD antes, quando estava devendo, ligava 011. O que acontecia? Se você estivesse devendo, você não atendia. Então, quando você está em dívida com alguém, gente, é normal você querer se afastar. Isso faz parte. O relacionamento não é diferente. Você deu tanto para a pessoa que a pessoa ficou em dívida com você. Ela se afasta. Ela, de alguma forma, ela fala assim, eu não consigo pagar isso tudo que ela me proporcionou. Então, é importante o equilíbrio entre dar e tomar. Tem que estar equilibrado. Se você deu, gente, algo, espera receber algo em troca. Como assim? Que seja um reconhecimento, que seja um obrigado, que realmente compense aquilo que você fez. Só que às vezes você está dando, está dando, está dando, está dando. Você entra num lugar de mãe ou de pai, e aí os papéis se invertem, ou você fica totalmente desequilibrado, a pessoa se afasta, você fica assim, caramba, eu faço tudo pra ele, eu faço tudo pra ela, e ele não me dá valor, ele não faz isso, mas por quê? Porque você tá realmente afastando. O caminho não é esse, o caminho é o equilíbrio. Você deu, espera o outro no tempo do outro, porque muitas vezes eu não espero o tempo do outro, né? Eu dei hoje, eu quero que o outro me dê amanhã. Calma, o outro vai retribuir de alguma forma, mas você tem que dar algo que realmente pro outro é importante. Não adianta eu querer dar muito presente para a pessoa se a linguagem de amor dela não é presente. Ela vai receber aquele presente e para ela aquilo ali tá tudo certo. E aí você vai querer que ela te devolva um presente, que sua linguagem de amor é presente, e se a linguagem dela de amor não é presente, ela não vai te dar presente, talvez ela vai te dar um abraço, talvez ela vai te dar aí a presença dela, talvez ela fazer algo para você e você vai estar com aquela sensação que ele não retribui o que você faz, porque a linguagem de amor está totalmente distorcida dentro da mente de cada um. Eu era muito assim, a linguagem de amor de receber e de demonstrar é diferente, né? Às vezes Sim. a gente pode se sentir amado de uma forma, mas a gente demonstra amor de outra. E eu tenho muito forte a linguagem de presente para demonstrar que eu amo as pessoas, né? O Júnior brinca que às vezes a gente vai viajar e eu fico caçando presente para todo mundo, porque é a minha linguagem de amor para demonstrar. E aí, uma das, né? E eu ficava muito frustrada, porque eu comprava presente para as pessoas, sabe? Eu ficava, nossa, a pessoa vai amar. Eu simplesmente, obrigada pelo presente. Eu, nossa, eu ficava decepcionada. E aí agora eu entendi, realmente, não é uma linguagem forte para a pessoa, né? Tá É tudo isso. certo. E a gente trabalha a nossa frustração, assim. Nubinha, deixa o seu último recado para as pessoas, faz um convite para elas aí do seu workshop, seu e da Lília, que vai acontecer semana que vem, né? Isso. Semana que vem. No próximo dia 21 de outubro, segunda-feira, né? Eu e a Lília vamos estar juntas aqui em Belo Horizonte, no Núcleo Ser Quântico, fazendo o nosso workshop sobre alma gêmea. O tema é Descobrindo o Amor através do Theta Healing e da constelação familiar. Nós vamos trabalhar com dinâmicas, meditações do Theta Healing, vamos também fazer uma constelação em grupo, meditações sistêmicas e vamos trabalhar com a manifestação da nossa alma gêmea mais compatível, além de fazer o teste também da linguagem do amor. É uma noite assim muito profunda e de autoconhecimento que vai além dos relacionamentos. Né? Igual a gente estava falando, a linguagem do amor ela vai muito mais do que para relacionamentos afetivos. Então, nas reflexões à noite, com muitas atividades. Nosso evento começa às 6 horas, com 6h30 com o café, e a gente finaliza, né, no máximo até 10h30 da noite. E para as pessoas, né, que têm interesse em participar, que estão aqui na live, querem participar com a gente, eu e a Lília decidimos fazer uma condição especial, né? Então é só entrar em contato comigo pelo meu direct no meu Instagram e nós vamos passar mais informações para vocês, com a condição especial para quem está assistindo a live e quem quiser realmente fechar sua inscrição hoje. Gente, ó,
Ó, faça. Esse workshop, ele é incrível, ele vai ajudar muito nos seus relacionamentos. Ele é para você que está no relacionamento, ele é para você que está em busca de um relacionamento, que fala muito de alma gêmea, né? Para poder identificar aí a alma gêmea. Então, assim, vale muito a pena. Como a Nube deu esse presente para vocês, quem tiver interesse em estar participando, o valor, assim, eu falo, não é valor, é um investimento, tá praticamente de graça. Pode mandar mensagem aí, adiciona ela, precisa acompanhar ela aí na rede social dela, traz muito sobre as questões de Theta Healing. Mas caso, né, depois pode me mandar mensagem também, que eu passo o contato dela para vocês também. Você que está aí vendo essa live, ela vai ficar salva durante 24 horas. Depois vai estar no perfil da Nube, eu vou pedir para ela poder salvar no perfil dela, porque esses meses aí eu tô colocando muita sobre questões financeiras, só para não confundir as pessoas, né, com isso daí. Então, encaminha essa live para você que acha que alguém deveria assistir essa live, igual muita gente falou assim, nossa, essa live é necessária. Então, encaminha ela, vai ficar salva, encaminha ela para as pessoas assistirem, para poder tomar consciência. Nós estamos aqui à disposição, tá? A Lília está aqui assistindo também, ela está aqui preparando uma dinâmica especial para este evento. Já tivemos pedidos de casamento após o workshop. Gente, faça Verdade. que vale muita pena. E eu sempre falo, como todas as lives, se você não toma uma postura, se você não faz nada hoje para melhorar, a tendência é o que? É afastar, é terminar. Ou você continuar do mesmo jeito que tá. Então você merece ver um relacionamento saudável, você merece manifestar alguém, ter bons relacionamentos. Então, assim, só vá que vale muito a pena. Quer falar mais uma coisinha, Núbia? Não, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de Eu que estar agradeço. aqui. E se eu puder deixar uma mensagem final aqui para melhorar o seu relacionamento, que é crucial, existe uma coisa que é fundamental: diálogo, conversa. Seja sincero com você primeiro e depois com o seu parceiro, com a sua parceira. Eu sei que às vezes é difícil ter um tipo de diálogo, mas fala sempre do seu sentimento. Nunca acuse o outro, porque o outro ele não vai fazer você sofrer porque ele quer. As atitudes dele, sim, pode fazer você se sentir dessa forma. Então seja sincero com você, seja sincero com o outro, tenha diálogo e procure ajuda. Eu sei que sozinho é difícil. Tem alguém para intermediar, tem alguém para ajudar vocês. Que eu falo, gente, que tem jeito. Enquanto existe amor, tem como, tá? Agradeço aí, Nubinha, por aceitar esse convite. Se deixar, a gente fica o dia todo, porque é assunto para dar e vender. Mas, assim, fica aí o convite para vocês participarem do workshop. Adiciona ela, adiciona a Lília, que eu falo, gente, vale a pena investir em vocês. E o investimento que a gente faz na gente não é para um dia, é para a vida toda. O aprendizado, ele fica com a gente. Então, só vai. E também quero fazer um convite para vocês. Amanhã tem constelação lá no Núcleo. Ficam todos convidados a estar participando. Espero ver vocês. E, Nubinha, mais uma vez, gratidão Eu pelo que agradeço. convite. E até Até breve. Gente, obrigado aí pela breve. presença. Amanhã tem live de novo. Amanhã, se eu não me engano, vai ser 12h30. Tá? Nós vamos falar voltar sobre o nosso assunto aí do Gente, dinheiro. Nós vamos falar um tema bem profundo aí. Já vi com todos os convidados. E manda essa live. Vamos praticar abundância. Manda essa live aí para as pessoas. Vai caminhando essa live para mais pessoas terem conhecimento. E que, gente, só da gente assistir, a gente participar, a gente vai aprendendo. Isso também é uma grande ferramenta de aprendizado. Tá ok? Um beijo para tchau, vocês. gente. Obrigada, Até a Júlio. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.